Olá, amigo e amiga, bom poder estar junto com vocês nesse momento. Infelizmente, nós não podemos nos encontrar na nossa igreja ou nas igrejas para poder prestar culto ao nosso Deus, por conta da pandemia do coronavírus. Por isso, nós estamos produzindo esse vídeo no intuito de nós, de alguma forma, juntos poder prestar culto ao nosso Deus. Nas nossas casas, eu na minha casa, você na sua casa, com a sua família, e nós prestar culto ao nosso Deus, ao Senhor nesse final de semana. Mesmo não podendo entregar nossas ofertas ao Senhor ou ter a comunhão da Santa Ceia. Mas queremos, da mesma forma, prestar culto ao nosso Senhor. Hoje, nosso culto vai ter a mensagem do pastor Neudi, meu irmão, que vai trazer uma bela mensagem para a nossa reflexão para esta semana. Nós vamos iniciar então o nosso culto, chamando a você, meu amigo e minha amiga, bem-vindo junto conosco nesse momento. Iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você tiver o seu inário consigo, possa pegar o seu inário. A confissão nós vamos fazer também com a parte do nosso inário, da página 34 do nosso inário. Pegue também a sua Bíblia para acompanhar as leituras. Nós vamos também, nesse momento, cantar a música Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou. Ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Depois do nosso louvor ao nosso Deus, com a música Se Aquela Cruz Falasse, nós queremos também nos dirigir a Deus em oração e confessando os nossos pecados, conforme está no nosso inário luterano, na página 34. Amados do Senhor, de coração sincero, nos achegamos de Deus, nosso Pai, e lhe confessamos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros,
e que temos cometido pecado contra Ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de Tua infinita compaixão, buscando e implorando a Tua graça, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o Teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus nos conceda a remissão de todos os nossos pecados, e pelo Teu Santo Espírito, aumente em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade, e a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Nós vamos fazer também a leitura do Salmo para o culto deste final de semana. Salmo de número 130, para quem quiser acompanhar em sua Bíblia. A leitura do Salmo 130 diz assim: Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta aos Teus ouvidos as minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares iniquidade, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Falamos com Deus em oração. Onipotente e santo Deus, nós Te louvamos pela Sua misericórdia e pelo Seu amor que o Senhor tem por cada um de nós. Em tempos de coronavírus, pedimos que o Senhor esteja conosco, com o Seu povo, nos protegendo e nos amparando por esses tempos tão difíceis. E principalmente ajuda-nos a se manter firme em nossa fé, na caminhada cristã, para que possamos ser sempre fortalecidos pelo Senhor e saber que um dia todo e qualquer sofrimento nunca mais existirão. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Redentor. Amém. Nós também queremos nesse momento fazer a leitura da epístola para o nosso culto de hoje. Vamos fazer da carta de Paulo aos Romanos, para quem quiser porventura acompanhar em sua Bíblia. Leitura de Romanos, capítulo 8, versículo 1 até ao versículo 11. Carta então do apóstolo Paulo aos Romanos, é o capítulo 8, versículos 1 até o versículo 11, aonde diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne,
mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas o do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim termina a leitura da Epístola para o nosso culto de hoje. Quero convidar você, irmão, a você, irmã, também nesse momento, nós, em uma só voz, confessar a nossa crença, a nossa fé nesse nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos, nesse momento, cantar o hino Contemplai na Cruz Pregado. E logo após essa canção, então nós vamos refletir na mensagem do pastor Neudi, que é pastor lá da Congregação Ressurreição de Imbituba, no Paraná. Ele vai estar nos transmitindo hoje a mensagem em nosso culto virtual. Depois da sua mensagem, nós vamos cantar também a canção Senhor meu Deus. Ficamos então com a mensagem e com a canção agora Contemplai na Cruz Pregada. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro, que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendemos glória, honra como a mais ninguém,
proclamamos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Olá, eu sou o pastor Neudi Hitzel, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana Ressurreição, aqui em Imbituva, no Paraná. Este é o momento em que nós queremos, juntos, refletirmos na Palavra de Deus. Nós estamos vivendo esta pandemia do coronavírus em nosso país, também a nível mundial, mas especialmente neste período em que nós precisamos ficar confinados, nós não podemos então nos reunir na igreja, no templo, no local onde eu e você escolhemos para consagrar, para lhe prestarmos o nosso louvor, o nosso culto a Deus, ao mesmo tempo também em que Ele nos serve com a Sua palavra e também com a comunhão da Santa Ceia. Mas, ao mesmo tempo, nós somos gratos a Deus porque nós temos a oportunidade de, através da comunicação, através da tecnologia, ainda que virtualmente, nós podemos então ter um momento de comunhão, reunirmos para refletir na palavra de Deus e termos aqui então assim o fortalecimento da nossa fé, termos a nossa esperança renovada. Aliás, por falar em esperança, este é um dos assuntos que eu quero trazer no dia de hoje. Esperança ou paciência, saber esperar. E o texto bíblico que é indicado para este quinto final de semana na Quaresma é o texto do Evangelho de João, capítulo 11, onde relata então a ressurreição de Lázaro. E eu quero ler o trecho, um pequeno trecho deste capítulo, onde diz assim, primeiro versículo: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos conceda neste momento o seu Espírito Santo para que nós, ao refletirmos em sua palavra, possamos ter então a nossa fé fortalecida em nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nós vivemos um tempo de confinamento, um tempo em que nós precisamos estar presos em nossos lares, um tempo em que nós precisamos ter paciência, tempo de espera. É preciso esperar para que nós possamos voltar à nossa vida à normalidade. É um período de bastante reflexão e deve ser um período de bastante reflexão. Aliás, esse é o período dentro da igreja cristã, o período da Quaresma, em que nós somos convidados de uma forma bastante especial a refletirmos sobre as questões da vida, especialmente naquilo que diz respeito a nós, seres humanos, aos nossos pecados, à nossa imperfeição. Nós refletimos profundamente sobre isso porque assim nós cremos e a palavra de Deus nos revela que Ele precisou dar o seu Filho à morte de cruz para que nós hoje pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter esperança. Então foi por causa dos nossos pecados que o Filho de Deus foi morto, foi crucificado. E nós somos convidados a olharmos para o quanto nós somos imperfeitos. E esse período que nós vivemos de pandemia,
nos faz refletir sobre isso, porque nós nos sentimos frágeis. Nós estamos enfrentando uma guerra, um inimigo que nós não vemos, um inimigo invisível. Como nós, seres humanos, somos frágeis. Essa deve ser uma das reflexões. Tantas outras também me vêm à cabeça coisas como, por exemplo, quando nós ainda estávamos vivendo a nossa vida de forma, vamos dizer assim, normal, com todos os nossos compromissos, com todos os nossos afazeres, com toda a nossa agenda, muitas vezes superlotada. E em nossos dias, nos últimos tempos, é muito comum nós ouvirmos ou nós termos reclamações, ou eu e você reclamarmos, ainda que talvez não verbalmente, mas nós pensamos, de que nós não temos tempo mais para nada. Aliás, nós não temos tempo. Nós temos muitas coisas para fazer. E é verdade, fato, de que nós terceirizamos muitas dessas coisas. Por não termos tempo, nós terceirizamos. Terceirizamos, sim, por exemplo, a educação dos nossos filhos. Nós deixamos de educar os nossos filhos, de assumirmos a nossa responsabilidade como pais e mães. Nós reclamamos de que nós não temos tempo. Se nós podemos afirmar isso ou dizermos dessa forma, podemos concluir então que Deus, de alguma forma, nos providenciou tempo. Hoje, eu e você temos tempo. Nós estamos confinados em nossos lares, em nossas casas. Não se sabe ao certo por quanto tempo. O fato é que nós temos que ter paciência, que nós temos que esperar. Sim, muitos de nós ainda continuamos trabalhando em nossos lares, mas de forma bastante reduzida. Mas mesmo que trabalhando, nós estamos ali, agora próximos da nossa família, daqueles que Deus nos confiou. Agora nós temos tempo, nós temos quantidade de tempo e também podemos ter qualidade de tempo. Então, uma das reflexões que nós precisamos fazer neste tempo é aproveitarmos o tempo que Deus está nos dando para termos qualidade. Estimados irmãos e irmãs, nós não podemos passar por um tempo tão delicado, por um momento tão complexo na vida da raça humana e sairmos deste período, deste tempo, como nós entramos. Aproveite este período que Deus está nos concedendo de darmos uma parada em nossa vida, em nossas muitas atividades, para que nós possamos sinceramente refletirmos sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo, da forma como estamos procedendo com as coisas da nossa vida, aonde nós estamos colocando as nossas prioridades, o que nós estamos colocando em primeiro lugar, se nós estamos sendo bons pais, boas mães, bons filhos, bons avós, se nós estamos dando o valor à palavra de Deus, se nós estamos ouvindo o que Deus tem para nos dizer, se nós seguimos a sua vontade, se nós reconhecemos o quanto nós somos dependentes dele, o quanto nós somos fracos, o quanto nós não temos controle das coisas, nós criamos sim, com o tempo, a ilusão de que nós somos autossuficientes, de que nós temos de alguma forma o controle das coisas. E nós não temos o controle de um segundo sequer da nossa vida. Está aí o fato, está aí a pandemia que nós estamos vivendo. Não há economia, não há riqueza, não há país, não há governante que possa controlar ou trazer a cura. Nós suplicamos e pedimos a Deus que tenha piedade e que de alguma forma Ele amenize
toda dor e todo sofrimento, que Ele conceda sim a nós a possibilidade de podermos, através da ciência, através da medicina, encontrarmos uma vacina, encontrarmos tratamento, quem sabe encontrarmos a cura para essa doença que é causada então por este vírus. Fica aqui então a dica, enquanto nós estamos vivendo este período de confinamento, reflita nestas coisas e em tantas outras, e que ao voltarmos à nossa vida da forma normal, vamos dizer assim, nós possamos trazer novos procedimentos, nós possamos realmente nos tornar novas criaturas, nos tornarmos melhores, não aos olhos da raça humana, mas aos olhos de Deus. Mas quero trazer então, especialmente hoje, o assunto que nos faz refletir sobre esperar, sobre o ter paciência. Aliás, este é mais um dos grandes assuntos nesses tempos em que nós vivemos. Quem é que em tempos atuais, nos últimos tempos, tem paciência? O fato é que, com o longo dos dias, com o passar do tempo, nós temos perdido a paciência. Nós não sabemos mais esperar. Nós não gostamos de esperar. Essa é a grande verdade. Quem é que gosta, por exemplo, de esperar na fila do banco? Quem é que gosta de esperar na fila do SUS? Quem é que gosta de esperar para marcar uma consulta? Quem é que gosta de esperar o dia da cirurgia? Quem é que gosta de esperar na fila do supermercado? Quem é que gosta de esperar naqueles chamados 0800 das companhias telefônicas? Quem é que gosta de esperar por justiça? É fato, nós não temos paciência. A maioria de nós não tem mais paciência. Não sabemos mais esperar. Não temos paciência para aprender. Não temos paciência para ensinar. Não temos mais paciência para adquirir experiência. A impressão que se tem em nossos dias é que tudo deve vir pronto. Tudo já deve nascer de forma completa. Tudo deve vir numa espécie de combo. Porque nós não temos mais paciência. Nós tratamos as coisas com uma certa urgência. Tudo é para ontem. Tudo é prioridade. Não há tempo. Não bastasse isso, a nossa impaciência, muitas vezes, nos faz agir como se fôssemos Deus. Nós alteramos o ciclo das coisas. Nós alteramos o ciclo da vida. Por exemplo, no que se diz respeito à agricultura, nós geneticamente alteramos para que as plantas possam produzir mais em menos tempo. Percebam, nós usamos da tecnologia para alterar o ciclo da vida das plantas. Não só isso, a nossa falta de impaciência faz alterar também o ciclo da vida humana. Nós queimamos fases no ciclo da vida humana, porque nós não temos mais paciência. As nossas crianças sofrem hoje com a nossa falta de paciência. Nós antecipamos coisas aos nossos filhos, nós colocamos ou revelamos problemas a eles em momentos que eles não precisam saber. Nós antecipamos assuntos, responsabilidades, nós pulamos faixas etárias, nós queimamos outras, nós colocamos nossas crianças em contato com coisas que não lhes pertencem nas determinadas faixas etárias. Por isso, nós muitas vezes temos ou ouvimos aquela frase, ou temos a impressão também de que nós vemos
mini adultos, porque nós queremos que eles cheguem ao amadurecimento de uma forma muito rápida. Nós não temos mais paciência para nada. E nós acabamos, então, pagando a conta por essa falta de impaciência. Muitos dos problemas que nós vivemos hoje em nossa sociedade diz respeito à nossa falta de saber esperar, à nossa falta de paciência. Pois me parece que aqui, através deste problema mundial que nós estamos vivendo, a nossa reflexão deve estar nesse sentido, sobre o saber esperar, sobre o ter paciência. O quanto é importante nós sabermos esperar. E diz o sábio Salomão, palavra bíblica, que diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. É preciso, então, diante das palavras do sábio Salomão, nós sabermos esperar. Como é importante saber que cada coisa tem o tempo certo. Estimados irmãos, nós precisamos admitir de que nós vivemos muitas vezes aqui neste mundo como se não houvesse o amanhã. E por conta disso, nós damos ouvidos e vivemos de acordo com a nossa natureza humana, de acordo com os desejos da nossa própria carne. Nós seguimos os desejos da nossa própria carne. E assim, quando damos ouvidos aos desejos da nossa carne, nós acabamos não tendo a sabedoria de sabermos ter paciência, de sabermos esperar, de termos esperança. E se nós assim vivemos, então nós vivemos em desacordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos diz, porque Deus nos revela em sua palavra de que nós precisamos saber esperar. E Deus nos ensina, através dos textos bíblicos, de que nós temos, como filhos dele, esperança. Sim, seu Espírito Santo nos revela que através de Jesus Cristo, eu e você, nós fomos tornados então filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós somos herdeiros. Nós temos uma herança, e que herança é essa? A vida eterna. Sim, mas para termos ela, para usufruirmos dela de forma plena, é preciso esperar. E nesse sentido, a palavra de Deus nos diz, através da carta do apóstolo Paulo a Tito, ele diz assim no capítulo 3, Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. E que recebamos a vida eterna que esperamos. Ela já é nossa, sim, mas ainda não usufruímos dela. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, nós a teremos. Nós esperamos por ela. É preciso ter paciência, é preciso saber esperar. O fato é que, enquanto nós esperamos Jesus retornar, enquanto nós esperamos Jesus voltar para nos buscar e nos levar para a morada celestial, nós passamos por momentos difíceis aqui neste mundo. Nós passamos muitas vezes por dores, sofrimentos, por angústias, por preocupações, por momentos como esse que nós estamos passando agora, esse momento de confinamento, momento de incertezas, momento em que nós nos preocupamos, momento em que nós precisamos ter calma, em que precisamos estar confinados, em que nós precisamos saber esperar. E o Espírito de Deus, nesse momento em que nós nos sentimos então frágeis, e realmente somos,
momento em que nós ficamos fragilizados, muitas vezes desesperados, preocupados, o Espírito de Deus vem até nós e nos fortalece a fé, nos faz olhar para a frente, nos faz olhar para aquilo que está reservado para nós ao lado de Deus na morada celestial. Essa é a esperança que nós temos. Esperança de que dias melhores virão, e certamente eles virão. Talvez não seja nesta vida. Não é uma palavra aqui de pessimismo. Certamente dias melhores virão. Mas se não forem aqui, serão ao lado do nosso Senhor Jesus. E essa esperança de que dias melhores virão, nós então temos uma alegria em dobro. E essa alegria nos faz viver, nos faz lutar pelas coisas aqui neste mundo, nos faz ter ânimo para continuarmos a caminhada que, por mais difícil que seja. É essa esperança ao lado de Deus que nós precisamos ter em nossas mentes, para que nós possamos continuar tendo ânimo e alegria de viver, para que nós, mesmo em meio a dias turbulentos, conturbados, e mesmo em momentos em que talvez a dor e o sofrimento, e mesmo que a morte bata à nossa porta, nós podemos então ter a certeza de que as coisas não acabam aqui. E que nós não precisamos viver a nossa vida como se fosse o último dia. E para o cristão, para aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, este não é o último dia. Amanhã não é o último dia. Porque eu e você somos herdeiros de infinitos dias. E no tempo certo, nós vamos usufruir deles. Qual é o tempo certo? O tempo de Deus. E esse tempo, só Ele sabe. Por isso, estimados amigos, como é importante nós lembrarmos de que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos então amados por Ele. Somos tão amados que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós, para que nós hoje pudéssemos ter esperança. E que essa esperança nos faça saber esperar com sabedoria. Então, aproveite o tempo que Deus te dá aqui. Aproveite para viver de acordo com a sua palavra, com a sua vontade, para que você realmente possa ser feliz, para que você possa transbordar de alegria, sabendo de que dias melhores certamente virão. Especialmente esse tempo em que nós vivemos, que Deus venha sempre em nossos corações, nos dando a calma, nos ajudando em nossas decisões, a planejarmos os nossos passos, especialmente naquilo que diz respeito também aos nossos governantes, aqueles que estão à frente, aos nossos líderes, para que eles possam ter a sabedoria de tomarem as decisões corretas para o bem do povo e que nós possamos então permanecer nessa certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas e que no tempo certo tudo acontecerá. Assim, também quero enfatizar as palavras do apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, o apóstolo escreve assim: que a esperança que nós temos nos mantenha alegres, aguentando com paciência os sofrimentos, e que oremos sempre. Bonitas essas palavras do apóstolo Paulo, né? Quando ele diz, essa é a esperança da qual eu acabei de falar para vocês, que esta é a esperança de que nós estaremos um dia ao lado do nosso Deus, na morada eterna, nos faça então, ou nos mantenha alegres. E que enquanto nós aguardamos este dia, que nós possamos ter paciência com os nossos sofrimentos aqui neste mundo. E em que enquanto nós estamos esperando, e muitas vezes sofrendo, como é o momento, que nós possamos então estar orando a Deus. Orar a Deus, colocar em suas mãos tudo aquilo que nós precisamos. Que Deus assim abençoe a cada um de nós. Amém.
Por falarmos em orar, quero convidar a você para que nós possamos, neste momento, então, orar ao nosso Deus. Façamos. Querido e amado Pai Celestial, nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas muitas falhas, pelos nossos erros. Sabemos e confessamos que diante da Tua palavra, da Tua lei, da Tua santa vontade, nós somos imperfeitos. Querido Deus, que nós possamos todos os dias reconhecer a nossa imperfeição e também buscarmos em Ti a força necessária para nos tornarmos novas criaturas. Também que nós possamos ter a certeza de que nós estamos completamente livres de toda culpa, de que nós estamos perdoados de todos os pecados. Bondoso Deus, também queremos Te agradecer. Te agradecemos por tudo que somos e temos. Te agradecemos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor acrescenta a cada dia em nossa vida. Te agradecemos pela saúde que nós temos, pela família, pelos amigos, pelos bens materiais, por nós termos um lar, pelo alimento de cada dia, enfim, por todas as coisas que tornam possível a nossa vida aqui neste mundo. Sabemos que Tu és o nosso Criador e também o nosso mantenedor. Querido Deus, nós também queremos Te pedir neste dia para que nos ajude, nos conceda paciência, nos ajude a saber esperar este momento tão delicado que nós vivemos desta pandemia. Momento em que nós não temos, não vislumbramos o que possa acontecer no futuro, e nós possamos buscar em Ti a força necessária para continuarmos vivendo os nossos dias na certeza de que dias melhores virão. Querido e bondoso Deus, também conceda aos nossos governantes, aos nossos líderes, também a todos a nível mundial, a sabedoria necessária para tomarem as decisões corretas para o bem do povo. Bondoso Deus, nos conceda a alegria de podermos voltar à normalidade das nossas tarefas, onde nós podemos então assumirmos os nossos afazeres diários, e que este período de confinamento possa servir para a nossa reflexão e que através dessa reflexão nós possamos identificar onde nós devemos corrigir coisas e que realmente na prática isso possa acontecer com a Tua ajuda. Assim nós Te pedimos, ó querido bondoso Deus, estas coisas e colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Te pedindo tudo isso e Te agradecendo, em nome daquele que tornou tudo isso possível, que morreu e sofreu, para que nós hoje pudéssemos ter esperança, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
orar a oração que nosso Senhor e Salvador Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Também vou convidar a você em casa a juntos nós pedir a bênção do nosso bom Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Assim nós encerramos esse nosso culto virtual ao nosso Deus. Espero que você possa ter prestado o seu culto ao Senhor e fortalecido também a sua fé. Foi uma alegria poder juntos, de certa forma, fazer e realizar esse culto. Fiquem todos com o nosso bom Deus e até o nosso próximo encontro. As